O rublo abriu a segunda-feira caindo módicos 40% e o Bitcoin respondeu subindo 9% hoje nessa segunda-feira, após a Rússia ser cortada do SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacional que eu gravei no vídeo ontem explicando, né? Bom, vai ter sanções, não sabemos exatamente o que vai ser, mas a Rússia vai ser cortada do SWIFT, a gente não sabe certinho, mas provavelmente o Banco Central russo vai se tornar inútil e o rublo vai para o inferno, vamos ver o que vai acontecer. Esse foi o tópico geral do vídeo de ontem, e hoje nós temos já o saldo, a carneficina nos mercados. Eu tô em Cabedelo, Paraíba, né? Eu viajei aqui, vou ficar uns 15 dias aqui porque eu tô em apoio a uma candidata aqui, a Marília Dantas. A gente vai fazer toda uma tour aqui em Paraíba, então desculpa o setup relativamente improvisado, eu tô no meu Airbnb aqui, eu trouxe o fone porque é o melhor equipamento de som que eu posso ter aqui para ter um som bom para vocês. Desculpa se não tiver bonitinho e tal. Fazer o que é a vida. Mas vamos entender agora, né, na segunda-feira, quais são as consequências, entrar nos maiores detalhes. Como eu falei, eu gravei um vídeo ontem explicando aqui o que é o SWIFT, que é, em resumo, um sistema internacional de pagamentos. É o Pixão internacional. É o jeito que você faz transações internacionais, e a Rússia tomou uma sanção pesada, que ontem não tinha sido muito bem esclarecida, mas hoje está muito mais clara, que é ser cortado do SWIFT. Ou seja, você não tem mais a capacidade de fazer pagamentos internacionais, e teve também sanções específicas, né, bloqueios específicos, para que o Banco Central russo não conseguisse usar as suas reservas, não conseguisse usar os seus dólares, o seu ouro, todas as coisas que eles têm lá em reservas para tentar fazer com que o rublo valha alguma coisa, porque, nossa, que eu falei, vala, ai, mas pode meter uma sanção em mim por causa disso. Mas teve sanções bem direcionadas para evitar que essas reservas fossem usadas, e quando você tem essas moedas que honestamente ninguém quer, que são as moedas de quase todos os países, exceto dólar, euro, libra e, quem sabe, a moeda da Suíça, esqueci, enfim... exceto essas 4 moedas, ninguém realmente quer todas as outras. Então, para um país ter a sua própria moeda, ele precisa ter reservas no seu banco central, para que, caso algum investidor queira sair ou alguém queira sair, ele pode vender a sua moeda local, no caso o rublo russo, comprar esses dólares e dar no pé. Se o Banco Central não tem essas reservas, em efeito a moeda dele não tem nenhum valor, porque honestamente ninguém quer a moeda dele, ela só existe porque o país obriga que isso seja usado. Isso aconteceu na Argentina, no finalzinho do mandato Macri, com aquela incompetência fantástica dele, quando ele continuou imprimindo moeda e mantendo os déficits de governo, não fazendo nenhuma reforma, que as reservas de dólar da Argentina despencaram, e junto com isso o peso argentino despencou, porque daí todo mundo começou a pensar, pera, não necessariamente eu quero sair do peso, mas se um monte de gente sair agora, as reservas são tão pequenas que vai exaurir tudo e daí eu não tenho como sair. Então eu preciso sair agora, porque vai que, certo? E o peso argentino começou a despencar, ele teve que ligar para o FMI e fazer um puta créditozão de acho que 60 bilhões de dólares para colocar no caixa da Argentina para defender o peso argentino. Então agora faz a regra de 3 com a economia russa, é por isso que a economia russa tem que ter reservas muito maiores. Só que como teve esse corte do SWIFT aí, o Banco Central, em efeito, não consegue usar essas reservas para defender o rublo. Ele não consegue vender elas, ele não consegue fazer com que elas existam na prática. É como eu falei no vídeo anterior e repito a analogia aqui. Imagina que você vai fazer as suas compras no supermercado e fala, cara, eu queria te pagar em cartas de Pokémon, né, naquele joguinho tipo Magic, mas é de Pokémon que ainda menos gente joga, que eu saiba, né? Não sei, talvez eu esteja cometendo um crime aqui, a comunidade de Pokémon me cancele, mas enfim. Eu vou te pagar em cartinhas de Pokémon, que elas estão enterradas em alguma das 4 fazendas da minha avó, todas elas têm somado 80 hectares de tamanho e eu não consigo entrar em 3 delas, mas eu juro que eu te pago com elas. E isso não é sério. Ah, mas isso aí tem um valor. Não, suponho que essas figurinhas têm, essas cartas têm algum valor e tal, se você vender elas e tudo mais, mas você não consegue nem sequer pegar essas porcaria, pô. Em efeito, é isso que existem, que são as reservas do Banco Central russo hoje. Ah, tem ouro, tem os dólares lá e tudo mais. Sim. Serve pra alguma coisa? Não. Então, serve pra defender o rublo? Não. Então, que valor que o rublo tem? Não. Nenhum. E sabendo disso, hoje a gente já esperava uma carneficina no mercado, nos mercados russos, e a resposta do Putin, do Banco Central russos, foram fechar os mercados. Baixou a ordem para não se executar ordens de venda de rublos, baixou a ordem para não se executar ordens de venda de ativos na Rússia. Reporta-se, mas não tem como exatamente 100% confirmar, que teve também as ordens de estatais e empresas russas venderem dólares e comprar rublos para tentar ajudar a defender a moeda, né, internamente, pelo menos, para simular algum mercado. A bolsa não abriu.
mesas de FX, né, de foreign exchange, foram fechadas ou ordenadas a se fingir de besta e não fazer as operações. E ainda assim a gente teve uma queda em torno de 40%. Então imagina se tivesse deixado o mercado rodar. Esse é o negócio. Se você trapaceou tudo que você podia e ainda perdeu, meu Deus do céu, tu é muito ruim. Esse é o resumo da coisa. Isso é o fim? É lógico que não. A gente tem a semana ainda por vir e ainda tem várias coisas novas sendo anunciadas, inclusive até a Suíça. Cara, você fez tanta merda que você fez a Suíça ficar puta, velho. Até a Suíça falou que vai participar dessas sanções e agora várias empresas, a BP, por exemplo, British Petroleum, estão anunciando que vão vender os seus investimentos, vão sair de operações russas. Não vão mais estar nisso, porque você tem todo o risco financeiro, todo o risco de várias maluquices que podem acontecer, fora que pegou mal pra cacete, cara. Vai ter dinheiro lá. Sair desse negócio, liquidez transa. Então, várias empresas estão saindo. Então, assim, hoje já foi uma carneficina pro rublo russo. Já foi uma deletada de boa parte da economia deles. Uma sanção gigantesca. E vocês têm que entender que guerra é tudo. Eu sigo muito aquilo que o Clausewitz falava no Von Krieg, que ele fala, cara, guerra é só a continuação de política por outros meios. E ele também previu no Von Krieg, quando ele estava escrevendo isso em 1830, que eventualmente guerra ia virar tudo. E hoje a gente tem isso. Então, não é só sobre tanque, fuzil, arma, gente no chão e tudo mais. É sobre, cara, ó, tu pode invadir um país aí, você tem a capacidade bélica para isso. Mas nós, a comunidade internacional, financeira, etc., conseguimos lançar um petardo financeiro no teu banco central com nenhum soldado botando uma bota no chão, que deleta 20% da economia do seu país. Você vai fazer o quê? Quanto custaria só para... Quanto difícil seria bombardear a tua economia para deletar 20% dela? Adivinha só, nós apertamos 4 botões aqui com o nosso sobrinho que entende de computador e paf, um abraço para você. Então, é extremamente grave o que a Rússia tomou. E ainda vamos ver os próximos dias e semanas. Né? Vamos ver como vão sair essas negociações. Pode ser que saia um acordo de paz, essas sanções são retiradas. Mas o fato é que é uma bomba extremamente pesada e que vai ter que fazer o Putin pensar de novo e que vai fazer todos os oligarcas, todos os gangsters ao redor dele repensarem. Cara, eu realmente quero continuar isso, cara, porque nós não estamos nem uma semana para dentro dessa guerra aqui, nós já tomamos muito mais do que nós demos. Será que isso aqui, sabe, tipo... não, mas nós vamos anexar um pedaço da Ucrânia, mas vale? Peraí, vamos pensar junto aqui, família. Quanto que vale isso aí, quanto que a gente já perdeu e quanto mais que nós vamos perder? Não tá mais fechando tão bem essa conta. E aí você pode se perguntar, mas e a população russa, eles estão ferrados por causa disso? Bom, largamente sim. Largamente a população russa será bastante prejudicada sobre isso, por essas sanções, por ter uma perda de poder de compra, pela inflação que vai vir, por toda a incerteza econômica e tudo mais. Isso é lamentável e meio que não tem o que fazer, né, para você desligar o sistema financeiro russo e impedir eles de continuar fazendo guerra. Infelizmente, os reféns que ele segura vão sofrer consequências por causa disso. A alternativa era fazer nada e deixar dezenas de milhares de pessoas morrerem e 44 milhões de pessoas de ucranianos, é isso a população da Ucrânia, né? Uns 40 milhões de pessoas caírem embaixo de uma ditadura. Escolhas, né? Fazer o quê? Agora, outra coisa que as pessoas estão perguntando também é, mas e o Bitcoin? Né? Porque assim, as pessoas vão sofrer sanções, vão sofrer consequências por causa disso? Sim, enquanto a Rússia insistir nisso, enquanto o Putin insistir nisso. Se o Putin recuar desse caminho, se ele cancelar isso, podem reabilitar ele ao SWIFT e tudo... Não vai voltar ao normal, porque também ele botou o país numa guerra, então ele não vai voltar onde ele estava antes. Muita gente vai perder a confiança e se afastar por causa disso. Pelo menos ele consegue reverter parte do dano causado. Agora, como eu falei no começo, o Bitcoin está aí. Nós tivemos hoje uma alta do Bitcoin, pelo menos até quando eu estava gravando isso aqui, eu estou gravando isso 5 horas da tarde mais ou menos, nós tivemos uma alta do Bitcoin de em torno de 9%, que há de se imaginar, em parte é puxado por compradores russos, por pessoas normais na Rússia comprando Bitcoin, talvez pessoas também especulando em cima de que isso vai acontecer, o que faz subir também o valor do Bitcoin. Mas por quê? Porque o Bitcoin é um meio de troca, de que você consegue preservar o seu valor, de que você consegue preservar o seu poder de compra, o seu patrimônio, em face de uma desvalorização dessas. Bitcoin sempre foi para isso, sempre teve essa função, sempre foi uma possibilidade. Nós estamos vendo agora mais um caso de uso dela. Então, é uma forma da população reduzir, né? Porque eu não tô querendo dizer que todos os russos vão agora começar usar Bitcoin, foda-se, não é isso que eu tô querendo dizer. Muita gente não vai, acho que a maioria não vai. Mas
uma grande parte vai aprender. Tenho certeza que tem muita gente aprendendo sobre Bitcoin nessas últimas horas na Rússia, não tenho a menor dúvida disso. Mas falando de uma via de escape em que as pessoas conseguem proteger parte do seu patrimônio, proteger parte do seu poder de compra e conseguir também continuar fazendo algum nível de trocas, de comércio com isso internacionalmente se for necessário. Então, pelo menos existe esse veículo de saída. E não tem como saber exatamente como foi a demanda da Rússia, porque assim, você pode ver algumas estatísticas pelo Coinbase, algumas coisas assim, ok, mas não é seguro você presumir que as pessoas estão comprando ou vendendo tudo por cima dos panos. Vai ter muita coisa por baixo, porque naturalmente é a Rússia. Então não tem como saber exatamente qual foi a demanda ali, mas... E pode ser inclusive de russos no exterior querendo mandar dinheiro para dentro, né? Você pode ter algum russo nacional na Alemanha comprando Bitcoin para mandar para os seus parentes na Rússia, lá no interior, para eles poderem comprar coisas com isso. Pode ser isso, né? Então não necessariamente vai vir de dentro do país também. Mas há de se imaginar que uma boa parte disso é uma demanda por causa desse sentido. E de novo, mais um uso de caso, mais uma coisa importante, mais um caso para mostrar por que o Bitcoin é uma coisa importante. Vamos acompanhar o que mais vai acontecer nisso aí, e também é bom para você entender, né, que o sistema financeiro global ele é controlado por pessoas, sim. Por isso também, uma das importâncias do Bitcoin, que é um dinheiro que não é controlado por isso, que pode ser usado de uma maneira impossível de bloquear você, ou quase impossível, né? É extremamente difícil. Eu não gosto de usar absolutos nesse sentido, então eu gosto de dizer assim, mas extremamente difícil de bloquear você. Então, se você tem medo, né, como eu falei no outro vídeo, falo isso de novo, se te assusta a ideia de que uma galera pode se juntar numa sala e deletar parte da economia de um país via fechar ele num sistema financeiro, parabéns, você acabou de entender mais um caso de uso do Bitcoin. Não sabemos ainda no que isso vai dar, não sabemos como vai ser o resto da semana, mas eu acho que ainda vai ter muito vermelho sendo visto nos mercados financeiros da Rússia. E vamos ver como é que o Putin reage sobre isso. E se isso, inclusive, parar a guerra e num cenário até muito maluco, vamos ousar sonhar aqui, for até para derrubar o Putin, é um caso curioso de como, eu não vou dizer o capitalismo, mas a economia, o lado financeiro das coisas, o lado de troca e de sobrevivência das pessoas, é tão poderoso que consegue derrubar um cara desses e consegue parar uma guerra. Imagina que coisa, né? Pensar nisso. Mas enfim, desculpa que o setup aqui não está muito bom e eu não posso fazer cortes aqui, então o vídeo tem que ser colocado de uma vez só. Você pode também imaginar na sua cabeça como é que foi a introdução lá no começo, né? Vai ter que fazer um exercício de imaginação. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.